Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 passos para você analisar um fundo imobiliário. Esses passos são muito importantes para você não errar na hora de você escolher um fundo imobiliário para a sua carteira de investimentos. E o quinto passo que eu vou te mostrar nesse vídeo é o mais importante de todos, então fica aqui no vídeo até o final. Se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal e bora lá começar esse conteúdo de hoje. Bom, o primeiro passo importantíssimo para você analisar, para você olhar antes de você comprar um fundo imobiliário é o histórico do fundo imobiliário. Aqui é importante você escolher fundos imobiliários que tenham pelo menos 3 anos de negociação na bolsa. Por que isso é importante? Porque assim você vai ter um período maior de tempo para você olhar os dados, os números durante esse período. Você vai conseguir ver como esse fundo se comportou em diferentes períodos da nossa economia. Por exemplo, um fundo que está hoje na bolsa e ele é negociado há mais de 3 anos, ele passou por essa crise toda financeira, essa crise econômica que a gente teve há alguns anos atrás e agora estamos nos recuperando. Então você vai conseguir ver como esse fundo passou essa crise, como a gestão passou essa crise. Ela conseguiu dar a volta por cima e continuar pagando dividendos, os dividendos caíram muito. Então você vai conseguir ter dados e números para você analisar num período de tempo grande e ver como é que a gestão se comporta, como é que aquele fundo se comporta em diferentes momentos da nossa economia. Então, o primeiro passo é muito importante você ter fundos com histórico. Cuidado com esses fundos aí que tem menos de 3 anos na bolsa, porque você não vai ter muito histórico, você não vai ter muito número para analisar, beleza? Segundo passo para você olhar antes de você comprar um fundo imobiliário, diversificação. E aqui eu vou dar 2 exemplos de diversificação que você tem que ficar atento na hora de investir, na hora de analisar um fundo imobiliário. Primeiro, você precisa procurar por fundos que sejam multiativos. O que é multiativos? Que tenham mais de um imóvel no portfólio. Então, pelo menos 3 imóveis no portfólio para ele ser um fundo diversificado na questão dos ativos. Por que isso é importante? Um exemplo aqui de um fundo que tem apenas um ativo no portfólio é o fundo imobiliário SPTW11. Você pode pesquisar e olhar esse fundo depois. Ele tem apenas um imóvel no seu portfólio. Não é só esse fundo, tá? Tem vários fundos que têm apenas um imóvel no portfólio. Por que é importante você não comprar esse tipo de fundo, você não investir nesse tipo de fundo? Se acontecer algo com aquele imóvel ou na região que aquele imóvel está, até mesmo algum tipo de desastre pode acontecer, a gente não está livre disso. Então, se acontecer, você vai acabar sem receber dividendos ou os dividendos vão cair muito. Se o inquilino deixar aquele imóvel até o fundo conseguir achar outro inquilino, você provavelmente pode ficar sem receber dividendos. Então, primeira parte da diversificação, fundos multiativos, mais de 3 imóveis no portfólio. Segunda parte da diversificação, multi-inquilinos. Aqui a gente procura por imóveis que tenham vários inquilinos locando aqueles ativos. Se você olhar aquele fundo que eu te falei agora há pouco aqui, o SPTW11, você vai ver que ele tem apenas um imóvel e um inquilino. Isso também é importante você ficar atento, porque se esse inquilino sai desse imóvel, ou se o fundo tiver 2 ou 3 imóveis, mas tiver apenas uma empresa alocando todos aqueles ativos, se acontecer algum problema com esse inquilino ou se ele de repente decidir sair dos imóveis, você também pode acabar sem receber dividendos. Então é muito importante na diversificação você procurar por fundos imobiliários que tenham pelo menos 3 ativos e pelo menos 3 inquilinos ali nos seus ativos para ter uma segurança muito maior. Terceiro passo para você estar escolhendo um bom fundo imobiliário é você olhar para os principais setores. Principalmente se você está iniciando, você precisa procurar começar a investir pelos principais setores. Por que isso é importante? Porque são setores mais seguros. Justamente são aqueles setores que têm fundos imobiliários que são negociados há mais tempo na bolsa. Então você tem mais tempo de dados, tem mais imóveis, são fundos maiores, fundos que têm mais cotistas e muito mais seguros. Eu vou dar alguns exemplos aqui de principais setores para você olhar. Temos o setor de logística, são aqueles fundos que têm imóveis, galpões logísticos. Temos também o setor de shopping centers, são aqueles fundos que são donos de grandes shopping centers. Os FIIs de papel, aqueles FIIs de papel maiores e que já são negociados há mais tempo na bolsa. Temos também os FOFs. FOFs são fundos de fundos, são aqueles fundos que compram cotas de outros fundos imobiliários
para o seu portfólio. Então, esses 4 são fundos que têm mais tradição, são fundos que estão mais tempo na bolsa. Temos também os fundos de lajes corporativas e tem também os fundos de renda urbana, que são aqueles fundos que compram prédios comerciais, aqueles prédios que são locados para lojas, por exemplo, Magazine Luiza, lojas americanas e esses tipos de lojas aí de varejo. Então esses são os principais setores e se você está iniciando é bom que você comece por eles para você entender a dinâmica de como funcionam os fundos imobiliários e eles por si só já são mais seguros por conta de ter mais tempo de bolsa e serem fundos maiores que tenham vários ativos. Quarto passo para você olhar antes de comprar um fundo imobiliário são os relatórios gerenciais. A primeira coisa, você vai procurar por fundos imobiliários que divulguem os relatórios todos os meses. Tem fundos imobiliários que não divulgam os relatórios todos os meses. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? A primeira coisa que você tem que buscar num fundo imobiliário é segurança. E a segurança também está atrelada à transparência da gestão. Se a gestão não divulga todos os meses, o fundo não vai ter uma transparência de dados para você estar olhando. É muito importante que a gestão de um fundo seja transparente na divulgação do que está acontecendo dentro do fundo. Você também tem que ler todos os meses os relatórios dos fundos que você tem na sua carteira, tá? É muito importante. Uma dica aqui é você cadastrar o seu e-mail lá no site do fundo imobiliário. É só você entrar no Google, colocar lá o site e do fundo imobiliário, por exemplo, você coloca lá MXRF11, site do MXRF11. Você vai entrar no site lá e você vai cadastrar o seu e-mail. Assim, cada aviso, cada relatório que o fundo emitir, ele já vai chegar direto no seu e-mail. Vai ser muito mais fácil para você controlar todos os fundos que você tem na sua carteira, tá? Então, busque por fundos que divulguem relatórios todos os meses e leia os relatórios todos os meses para você conseguir ter uma visão geral de o que está acontecendo ali no fundo e também para você procurar por fundos que sejam mais transparentes aí nas informações, beleza? Bom, e o quinto, na verdade, que é o passo mais importante, que é a primeira coisa que você deve olhar antes de você comprar um fundo imobiliário, é justamente a liquidez. Por que a liquidez é importante? E primeiro, o que é liquidez? Liquidez é a facilidade de você transformar o seu dinheiro em cotas ou as suas cotas em dinheiro. É a rapidez que você consegue fazer esse giro. Então a liquidez é muito importante, primeiro para você conseguir comprar um fundo imobiliário. Tem fundos que não têm liquidez, que você mal consegue comprar, você vai botar uma ordem de uma cota e muitas vezes nem vai entrar essa ordem, você nem vai conseguir comprar esse fundo. E também é importante na hora que você quiser sair de um fundo imobiliário, se você precisar vender as suas cotas. Se não tiver liquidez, provavelmente não vai ter ninguém para comprar. O mercado financeiro, a bolsa de valores, ela opera com duas pontas, as pessoas que estão vendendo e as pessoas que estão comprando. Para haver uma negociação, precisa ter alguém querendo vender e precisa ter alguém querendo comprar. Se não tiver essas duas pontas, não fecha nenhuma negociação. Então, se você tiver em um fundo que não tem liquidez, e vamos supor que você não quer mais sair, que você não quer mais ficar com aquelas cotas, ou que talvez a gestão faça algo de errado, aconteça alguma coisa de errado naquele fundo, e você decida que você quer vender suas cotas, você não quer mais aquele fundo. Se não tiver ninguém para comprar, você vai ter que ficar com as cotas e aguentar o prejuízo. Então, a liquidez diária é o passo importantíssimo e é a primeira coisa que você deve olhar quando você for comprar aí um fundo imobiliário, tá? Sempre que você vai comprar um fundo imobiliário, coloca lá no site de pesquisa, por exemplo, o MXRF11, o GGRC11, HGLG. A primeira coisa que você vai fazer é você buscar pela liquidez. Se o fundo não tiver pelo menos 10 mil negociações diárias, ou se tiver em valores pelo menos R$1 milhão negociado todo dia, você não entra nesse fundo, porque pode ser difícil de você sair, caso você precise, beleza? Então, esses são os 5 passos para você analisar em um fundo imobiliário antes de comprar. Se você seguir esses 5 passos, você já vai filtrar muito fundo ruim que tem na bolsa, você já vai se livrar de uma grande quantidade aí de fundos ruins que a gente tem na bolsa de valores, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não me segue ainda lá no Instagram, @rudineisilva1. Eu posto conteúdo todos os dias por lá também, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.